honra e glória, e nós somos beneficiados com isso. Mas, como falei, em Gênesis, relata a história verídica de superação, onde aquilo que é impossível de mudar, se depara com o haja de Deus. Como pode uma situação que não tem forma, que está vazio, que não tem vida, e Deus proferir uma palavra e tudo florescer? Quando Sara, esposa de Abraão, gerou Isaque na sua velhice, como falamos ainda há pouco, a velhice, ela traz com ela uma sentença dizendo: olha, não tem mais jeito, o tempo acabou, o tempo passou, você perdeu o tempo. E é verdade, o tempo passa, tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Porém, Sara não engravidou pela sua capacidade humana. Não foi porque ela orou. Nós podemos orar, irmãos, e Deus não fazer nada. Mas quando Deus fala, tudo aquilo que não existe passa a existir. O haja de Deus prometeu a Sara que ela teria um filho. E Deus tem poder sobre os órgãos do nosso corpo. Deus tem poder sobre a nossa pele, sobre o nosso pulmão, os nossos rins, o nosso coração. Quantas vezes também somos sentenciados por um órgão, onde até mesmo o sistema nervoso entra em colapso, a pressão arterial aumenta, abaixa, entramos num conflito interior, e o nosso corpo começa a definhar. Inclusive, o útero da mulher pertence a Deus. E se ele tocar no útero de uma mulher velha, dizendo: você vai engravidar, ela engravida. E além de engravidar, a sua gestação vem debaixo da bênção de Deus. E a criança nasce para a glória e honra do Senhor. Então, Deus é aquele que abre e fecha a madre. Olha aí, você que recebeu uma sentença de esterilidade. Nós estamos pegando 3 exemplos de esterilidade. As 3 mulheres dos 3 patriarcas eram estéreis. Mas através de um comando de Deus, de um haja de Deus, elas geraram filhos, irmãos. Então, olha, não deixe que a dúvida atrapalhe o agir de Deus na tua vida. Você pode viver uma história de superação também nessa manhã. Porque é lindo, irmãos, quando alguém se depara com uma situação adversa, com uma situação que não tem jeito, e não desiste, e não desanima, e não retrocede, e não olha para trás, mas continua falando: eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível. Eu creio que Ele muda histórias. Eu creio que Ele faz recomeços. Eu creio que basta uma palavra sair da boca de Deus e a minha vida muda por completo. Com a vida de Sara foi assim. Ela recebeu uma promessa. Muitas coisas aconteceram. Sara interpretou o devido tempo de que talvez ela tenha entendido errado. A palavra foi para o meu marido, Abraão, para que ele gerasse filho, e ela entregou Agar, e não era para fazer isso. Mas Deus disse bem claro para Abraão: olha, não é esse que é o filho da promessa.
O filho da promessa vai nascer através do teu relacionamento com Sara. Gênesis 25, 21, multimídia. Cláudio, projeta aí. Não precisa abrir não, vai projetar aqui, 25, 21. Diz assim, olha. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, o que aconteceu? Ficou grávida. Diz a revista corrigida da Bleia, Bleia, que Isaac, ele orou instantemente, é isso mesmo? Não, instantemente. Ele orou instantemente ao Senhor por sua mulher, e Deus ouviu as suas orações, e Rebeca engravidou. Vemos que nesse segundo caso de superação, o haja de Deus, ele agiu quando Isaac orou com instância. O que é instância? Eu fui lá no dicionário, instância significa insistência. Só que a corrigida, né? A corrigida é da Bleia, né? A Bleia é mais antiga, né? Traz aquelas palavras mais difíceis, né? Que a gente tem que ir para o dicionário. Mas instância significa perseverança. Veja, não é só orar não, irmãos. Não é uma simples oração que às vezes atrai o impossível de Deus. É preciso uma oração com perseverança, uma oração com fervor, uma oração com constância. Às vezes a oração é uma simples palavra que sai da nossa boca, porque a oração é assim, é um diálogo, mas você precisa proferir, você precisa verbalizar. Quando alguém rebater você, olha, não tem jeito não, o médico já disse que não, mas ele disse isso, mas eu creio no impossível de Deus, eu creio na promessa de Deus, eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e eu estou orando, eu não abro mão da minha bênção, eu não abro mão. De acordo com um comentário bíblico, Isaac se casou com 40 anos. E os seus filhos nasceram quando ele tinha 60 anos. Então, não foi orar ontem e hoje já receber. Foram 20 anos de oração, constância, 20 anos de oração sem perder o fervor, 20 anos de oração com perseverança. Mas nós sabemos da nossa estrutura, a gente desanima por pouca coisa, irmãos. A gente joga a toalha, fala, Senhor. Por quê? Porque nós queremos nós achamos, né, que a nossa vontade e a nossa forma de ver as coisas que é a certa, mas não. Olha, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Por que você desanimou? Por que você parou? Quem mandou você parar? Parou por quê? Parou por quê? Deus mandou você parar, mas não está acontecendo nada. Continue. Já passaram 5 anos, continue. Já passaram 10 anos, continue. Já passaram 15 anos, continue. Já passaram 20 anos, continue. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. As coisas impossíveis da parte de Deus acontecem quando nós oramos com instância e o haja de Deus se manifesta.
Às vezes o impossível de Deus acontece na velhice. Quando o tempo passa e o tempo diz: olha, você perdeu a tua chance. O tempo passou, mas olha, para o Deus do impossível não tem velhice, não tem juventude, não tem ancião, não tem chefe do asilo, não tem nada. Não tem nada. Ele faz. Outras situações de superação exigem da nossa parte uma dedicação de oração, constância, como aconteceu com Isaac e Rebeca. Tem que continuar, não pode parar, não pode olhar para trás, não pode desistir. A lâmpada e o óleo estão disponíveis. Eles vão fazer aquilo que lhe apraz, vai fazer aquilo que Deus quer que se faça. Em Gênesis também fala do terceiro exemplo e história de superação que o patriarca Jacó e Raquel viveram. Porque olha que coincidência, ela também era estéril. As 3 mulheres dos 3 patriarcas eram estéreis. Depois de um período de profunda dor, de decepção, de ciúme, de inveja da sua irmã Lia, que era fértil e parecia um coelho, né? Vamos, filho, filho. E ela não conseguia ter filho. A irmã dava filho à torta direita e ela não conseguia. Foi brotando um ciúme dentro dela. Quantas vezes, né, irmãos? A gente vê assim, poxa, tanta gente boa morre, mas os maus continuam vivos. Meu Senhor, não dá para entender isso. Não. Tanta gente ruim aí continua vivo. Até para morrer é difícil para morrer os ruins. Mas a gente sabe que é uma oportunidade que Deus está dando. É a misericórdia de Deus para que a pessoa se arrependa. Porque os bons, né? Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos, porque entram no descanso eterno. Mas Raquel, ela foi lembrada por Deus, mas primeiro ela teve que passar pelo vale da dor e do sofrimento. Porque às vezes nós nos deparamos com o exemplo de algumas pessoas e às vezes a experiência de algumas pessoas, de vez de nos fazer bem, nos faz mal. Nós olhamos com inveja, nós olhamos com ciúme, nós até mesmo tratamos mal, porque Raquel tratava Lia, a sua irmã, com desprezo. Aquilo não agradava a Deus, irmãos. E a gente percebe que existem histórias de superação, onde o impossível de Deus, ele precisa acontecer, mas antes de acontecer o impossível de Deus, existem histórias de superação que a pessoa tem que se quebrantar, ela tem que descer. Enquanto não descer, nada acontece. Tem que descer, porque um crente não age dessa forma. Tem que descer, porque o crente não fala dessa forma. Enquanto não controlar as palavras que saem da boca, vai ficar no vale da dor e do sofrimento. Tem pessoas que morrem no vale da dor e do sofrimento, porque o orgulho não deixa a pessoa se humilhar,
não deixa a pessoa cair em si, não deixa a pessoa realmente concordar. É por causa de mim que isso não acontece. Lembram daquela tempestade que veio no mar? Os tripulantes do navio jogando tudo no mar. Aí aparece Jonas e diz: olha, não adianta não. É por causa de mim que isso tudo está acontecendo. Já foi um início de quebrantamento. Ele reconheceu que ele estava fugindo de Deus. E olha, não adianta fugir de Deus não. Para onde você vai, que Deus não possa ver você? Deus, Ele vê o nosso coração. Às vezes as palavras, elas não estão na nossa boca não, elas estão no nosso pensamento. E nós olhamos uns para os outros com desprezo, olhamos uns com os outros com um ar de decepção, com um ar de ciúme, de inveja. Isso não agrada a Deus. Enquanto não der fruto, e fruto do Espírito, o impossível não acontece. Aí diz, em Gênesis 30, multimídia, 30, 22, olha o que diz lá. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ó, depois do capítulo 29, 30, mas quando ela desceu, irmãos, quando ela se humilhou, Raquel teve que primeiro vencer a decepção, o ciúme, a inveja, para depois ser ouvida por Deus e se tornar fecunda. Então vejam, 3 exemplos de superação, 3 exemplos onde o impossível de Deus se manifestou, mas 3 exemplos diferentes uns dos outros, que servem hoje também como uma direção para a nossa vida. Gênesis 1 é o capítulo do haja de Deus, onde o impossível se torna possível através da lâmpada e do óleo, através da palavra e do Espírito. O haja de Deus continua fazendo coisas impossíveis hoje. Ele nos faz resolver aquilo que não tem jeito. Ele derruba as barreiras. Ele nos faz saltar as muralhas. Ele nos faz correr com os cavalos e não cansar. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então, lembre de uma coisa. Sabe aquilo que não cede? Sabe algo que não se resolve? Aquilo que não cede, não se resolve, acaba se tornando impossível. Às vezes coisas simples que Deus fala, não vai acontecer, e não acontece. Deus fecha a porta e não tem nenhum homem que possa abrir. Mas quando Deus fala, haja luz, a luz vem e irrompe as trevas, e o impossível acontece. Às vezes algo que não cede é o nosso impossível, algo que não resolve. Poxa, é tão simples essa situação, mas Deus não me deixa fazer nada, e é isso aí. Nós temos um terreno aqui na Barro do Vermelho 250,
Eu oro, Senhor, está na hora, e não. Eu já estou até para orar, falei, Senhor, era para comprar esse terreno, porque o Senhor não me deixa construir. Cada um tem uma história diferente. Já contei esse exemplo para vocês, colegas no início do ministério, comprando, construindo, todo mundo com a igreja própria, e nós estamos no aluguel até hoje, porque Deus quer assim. E me falta alguma coisa para a igreja? Deus não deixa faltar nada, desde que nós venhamos a obedecer e a fazer aquilo que Ele deseja. E aí o fluir do Espírito acontece normalmente. E aí até coisas maiores se manifestam. Por quê? Porque nós não estamos interessados em fazer a nossa vontade. Talvez a própria construção iria me trazer uma falta de dependência em Deus. Às vezes, por ter um compromisso todo mês, tem um aluguel para pagar, tem uma luz para pagar, ainda tem que pregar a palavra. Nós já passamos experiências aqui de não ter o valor para pagar, e eu falo, Senhor, mas a reunião do culto matinal é tão pouca gente, aí vem 4 pessoas e o dízimo de uma pessoa paga as contas todas. Eu falo, Senhor, aí Ele está falando assim, está vendo? Não é multidão, sou eu. Eu toco no coração de um, eu toco no coração de outro, eu prospero um, eu libero causas na justiça no outro, tudo para abençoar a minha igreja. Vamos aplaudir esse Deus? Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. O haja de Deus está aqui nessa manhã. E Ele deseja fazer algo também através de você e na tua vida. Então temos tempo para isso. E eu quero usar esse tempo para que nós oremos também, busquemos a face do Senhor, porque já que Ele quer fazer, eu também quero receber. E quem tem fome, sede e deseja receber algo da parte de Deus que é impossível, fique de pé do seu lugar mesmo, não precisa vir aqui na frente não, porque irmãos, é todo mundo de pé, né? Não adianta. Quem não tem algo que não cede, que é impossível de acontecer, mas Deus tem todo esse poder. Asaf, todos aqui comigo agora, aleluia. Vamos orar agora, curve a sua cabeça. Senhor, a Tua palavra nos mostra a superação de tantas pessoas. Tantas pessoas, ó Deus, que não tinham mais jeito, mas que foram alvos da Tua promessa. E Tu és um Deus de aliança, Tu és um Deus de promessa. E aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Senhor, colocamos a esterilidade da nossa vida em Tuas mãos. Colocamos, ó Deus, áreas da nossa vida, Senhor, que estão secas. Áreas da nossa vida que estão áridas. Áreas da nossa vida, Senhor, que não cedem por nada, Senhor. Mas o Deus da promessa, o Deus do haja, o Deus que traz à existência aquilo que não existe, Ele fez em Gênesis e continua fazendo até o dia de hoje. Senhor, se o tempo passou, e muitas pessoas falam, olha, já era, você perdeu o tempo passou, isso não é mais para você. O que Deus disse a respeito disso? Foi Deus que disse alguma coisa
ou é você que está concluindo isso? A palavra tem que sair da boca de Deus. O centurião, ele entendeu muito isso. Ele disse: Senhor, manda com uma palavra, manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Senhor, Tu és o Deus do impossível, e eu quero acreditar, eu acredito que o impossível acontecerá nessa manhã, acontecerá nesse domingo, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, Senhor. Então você que diz que não tem mais jeito, saia da nossa vida agora, saia a incredulidade, sai da nossa vida agora, porque o haja de Deus está se manifestando nessa manhã e na nossa vida, em o nome de Jesus. Vamos orar agora. Vamos orar pelas nossas orações. Olha aqui que Deus fez. Acionou os grupos de WhatsApp da nossa igreja, e agora de 6 em 6 horas existem orações sendo feitas. E a oração, para ela se tornar eficaz, tem que entrar no Espírito, tem que orar no Espírito. Não pode ser uma oração somente com o intelecto e com a interferência daquilo que eu quero e desejo. Tem que entrar numa oração espiritual, onde a nossa boca começa a profetizar, a trazer à existência aquilo que não existe. Isaac, ele orou com instância, com insistência, com perseverança. E não foi uma semana, não foi 20 dias, não, foram 20 anos, 20 anos, não desistindo, não parando, porque ele cria, ele recebeu do seu pai. O seu pai disse para ele que a sua descendência seria sobremodo grande. Ele era o filho da promessa e ele precisava também gerar filhos. Então, pastor Antônio Carlos, vamos orar pela nossa oração. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os teus olhos, irmão, irmã. Senhor, nós apresentamos a nossa vida, Senhor, frágil, Senhor. Como disse nosso pastor, Senhor, queremos orar pela nossa oração, Senhor, porque não sabemos como orar. Ó Espírito Santo, tem misericórdia de nós nessa manhã, e intercede por nós, Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas orações. Ajuda-nos, Senhor, na nossa casa, a vencer essa batalha, Senhor, que se levanta como uma muralha, mas ela vai cair nessa manhã, em nome de Jesus, e nós vamos conseguir orar, Senhor. Nós vamos conseguir agradar ao Teu coração, agradar ao Teu Espírito, Senhor, porque queremos orar de acordo com a Tua vontade, queremos clamar por aquilo que o Senhor deseja para nós, Senhor. Então, Pai, nessa manhã nos mostra, Senhor, nos mostra o que precisamos, Senhor, orar, nos mostra, Senhor, o alvo perfeito, aquele que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor deseja para nós, e não a nossa vontade. Afasta de nós a nossa vontade, Senhor. Afasta de nós o nosso querer. Aleluia. Queremos o Teu querer, Senhor. Queremos a Tua vontade, Espírito Santo. Queremos a Tua vontade, Espírito Santo. Queremos a Tua vontade, Espírito Santo. Oh, Senhor, nos visita então, Senhor, nos dá entendimento. Nos dá, Senhor, entendimento dessa causa. Nos dá sabedoria, Senhor, para orar. Nos dá sabedoria para clamar. Nos dá, Senhor, força e vigor. Ah, Pai, como eu disse agora há pouco, que essa barreira caia, Senhor. Que essa muralha caia. Que essa barreira caia. Que essa barreira caia. E nós vamos querer a Tua vontade. Nós queremos a Tua vontade, Senhor. Senhor, Senhor, visita a nossa mente, o nosso coração. Visita agora, Senhor, tira todo medo.
Tira, Espírito Santo, todo medo, toda angústia, Senhor. Tira agora, Espírito Santo. Vai embora. E vem sobre nós, vem sobre nós. Oh, ricatriba da balabalá. Ricatriba da balabalá. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre o nosso intelecto agora. Senhor, tira todo medo. Tira todo medo. Tira todo medo. Vai rompendo. Vai rompendo, Senhor. Vai tirando da nossa mente a dúvida. Vai tirando a dúvida. Queremos, Senhor, a tua vontade. Então, Senhor, nos ajuda a orar conforme a tua vontade, Senhor. E mais uma vez eu te peço, afasta de nós o nosso querer. Afasta de nós e traga a tua vontade. Traga o teu querer sobre nós. O teu querer sobre a nossa família. O teu querer sobre a nossa igreja, Senhor. Assim nós oramos, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Às vezes o haja de Deus, ele só se manifesta quando nós aceitamos passar pelo vale da dor e do sofrimento. Jesus disse: aquele que guardar a sua vida vai perder. Se Deus tem um vale de dor na sua vida, não murmure, não reclame. Vai passando dando glória a Deus. Porque no terceiro caso de superação, às vezes nós olhamos as pessoas de forma exterior, mas nós não sabemos o que passa no coração, mas Deus sabe. E alguns Deus faz com que entre no vale da dor para abandonar a inveja, o ciúme, para abandonar a forma em que trata as pessoas, o seu próximo. E se a pessoa não descer, não se humilhar, se a pessoa, na verdade, não ceder, como o filho pródigo, ele ia morrer passando fome. E na casa do seu pai tinha fartura. Mas diz as escrituras que ele caiu em si. Caindo em si, ele se humilhou. Se você se humilhar. Barabaraba choralá. Que maná. Se você agir com doçura, com respeito, rabaxé, carabaná. Se você ceder para a vontade do Espírito, a tua história será linda, uma história de superação, de milagre, do impossível de Deus. Pastor, vamos orar. Soberano e eterno Deus, a tua presença é real neste lugar. Senhor, nós o invocamos, ó Deus, que o teu impossível se manifeste na nossa vida, na nossa casa, na nossa saúde, nas nossas finanças. Senhor, que o teu impossível seja manifesto. Meu Pai, glorifica o teu nome, seja exaltado. Pai querido, Deus bendito, que o teu haja se manifeste na nossa vida. Meu Senhor, que aquilo que está, Senhor, Pai, estéril, Senhor, venha ser fértil. Pai, que a fertilidade seja manifesta na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Meu Senhor, Senhor Jesus, Pai, nós te clamamos nesta hora. Meu Senhor, a lâmpada, o óleo do Senhor, para que o impossível do Senhor seja manifesto em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga impossível de Deus. É o impossível de Deus.
venha sobre nós, Podem se venha sentar, sobre a tua queridos. igreja. Aqueles que em estão nome de escalados, Jesus. tomem posição.